Intervenção química. Tá. Se você não assistiu o vídeo anterior a esse, eu falei sobre a minha questão, um pouco da minha questão com o barulho. E ser músico autista. O grande poder inquisitor, né? Digamos assim, a grande questão inquisitora da sociedade, que você não pode, o autista não pode ser músico, já que ele é autista. O autista não pode sair com o pessoal pra dar rolê, porque ele pode ter uma crise. Tal. Enfim, é totalmente um discurso discriminatório, disfarçado de eu só estou tentando te ajudar. Passiva agressividade. Mas falando sobre a questão da intervenção química, é o seguinte. Hoje, se você vai pro CAPS da sua cidade e tal, aqui no interior, aqui do Ceará, é bem assim. Você vai pro CAPS e você vai a primeira vez. É a primeira vez que você entra. E você já sai com uma bula de medicações, sabe? O psiquiatra ou a psiquiatra já passa uma porrada de medicação pra tu e tal. Por quê? Porque não tem infraestrutura, não tem terapias ocupacionais, no caso arte terapia, musicoterapia e etc. Assim, que não seja necessária a intervenção química. Agora, eles fazem isso porque eles não. Eles, além do tempo que, porra, tu chega hoje no CAPS, tu tem 45 minutos para poder falar sobre tudo que está acontecendo na tua semana. Uma vez na semana, 40 minutos, 45 minutos. Uma vez no mês, quando tem sorte, então de 2 em 2 meses com o psiquiatra, tu vai ter mais 40 minutos, sabe? Eles não têm esse tempo para pegar a pessoa, analisar e ver quais são as melhores ocupações para ela e tal. Então, dentro do CAPS acontece uma coisa que dentro da farmacologia é colocado muito, que é a intervenção química. Essa pessoa, minha mãe, por exemplo, ela foi, eu durante 11 anos, né, da minha vida, 11 anos sendo maltratado pelo Sistema Único de Saúde dentro da saúde mental. A minha mãe, ela foi pela primeira vez para uma psiquiatra aqui na minha cidade. E nesses 40 minutos assim, ela já saiu com a receita do que ela deveria tomar. Só que assim, cara, tipo, o que ela tava lá dizendo era que ela tinha traços de depressão. Só que você não deveria, pelo menos, tratar a depressão com intervenção química de cara, sabe? E são vários relatos que eu já peguei de várias pessoas aqui da cidade que foram pro CAPS, entraram lá, 40 minutos, pá, droga, 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 droga. Hoje, hoje em dia você não vai numa biqueira para conseguir droga, você vai no CAPS. E, tipo, eu contei aqui anteriormente, no vídeo anterior a esse, sobre a minha relação com o Rivotril, por exemplo. E é muito bom para eles ter que você ter que se internar dentro de casa. Porque não pode mais internar fisicamente a pessoa no manicômio, depois da reforma manicomial no Brasil. Então, a internação que eles fazem é através de intervenção química. Então, vai lá e faz essa intervenção química. Não vão procurar fazer uma ocupação com você. O próprio município não tem o que oferecer para você. Vão oferecer alguma coisa lá em setembro, lá em meses muito distintos um do outro, sabe? Não vão se eles oferecem alguma coisa, é uma coisa muito limitada, sabe? Muito limitada para um determinado tipo de grupo. Por exemplo, aqui nós temos, aqui onde eu moro, nós temos uma excelente arte terapeuta que ajuda na parte de crochê, na parte de desenho, na parte de quadros. Só que não é um plano de arte terapia,
sabe? Tipo, não tem dizendo, por exemplo, no portal da minha cidade, ali de pagamentos com a assistência psicossocial, que tem arte terapia. Até porque arte terapia não seria só isso. E aí vem a parte que todo mundo pensa que eu estou atacando os profissionais, que eu estou atacando o prefeito. Tem um monte de babão de prefeito que, se você for fazer esse tipo de crítica, eles vão pensar que está atacando o prefeito ou o político de estimação deles. Só que é um monte de gente imbecil mesmo, que não entende o que é que a pessoa está tentando dizer. Quando eu falo isso é porque existe tanto é um problema federal, estadual e municipal. Então, começa lá no federal, tá ligado? Por quê? Porque no Brasil, praticamente todos os municípios, se você estiver falando de qualquer município, deixe seu comentário aqui para poder até me dar um respaldo maior sobre isso, até porque eu pretendo ser da área da saúde, trabalhar na área da saúde. E estou fazendo por onde. Mas não tem estrutura para ajudar ninguém. Desde o autista até o depressivo, até o ansioso. Não tem uma estrutura para ajudar a pessoa a se ocupar, a ocupar a mente, a ressignificar as coisas e tal. O que tem é intervenção química. O que tem é droga. Então, assim, pô, é muito triste a gente viver nessa realidade. E infelizmente não tem pessoas dispostas a mudarem isso. Infelizmente não tem um movimento disposto a mudar isso. Eu faço parte de um movimento político que é muito, muito massa. Só que, tipo, por exemplo, eu já tentei trazer esse debate para dentro do movimento, né? De trazer um movimento referente à saúde mental, que não tem movimento nenhum no Brasil referente a isso. E eles vão aceitando, as pessoas vão aceitando ser drogadas, ser dopadas e tal. E depois elas desenvolvem outros problemas. Problema de memória, tem medicação que causa sintomas depressivos e pode levar a pessoa a tentar suicídio. Então, assim, tipo, essa intervenção química é muito desgraçada. Durante 11 anos da minha vida foi só intervenção química. Só intervenção química. Eu sempre fui autista, eu não sabia. Então, eu tenho vários hiperfocos. E eles acaba o hiperfoco aqui, eu vou focando no outro. Foi assim que eu fui me salvando, sabe? Na época que eu fui desmamar o Rivotril, eu tive que desmamar esse Rivotril sozinho, sem ajuda de ninguém, sabe? E, cara, desmamar esse tipo de medicação é tipo desmamar cocaína, sabe? Sair do vício. É muito difícil. É muito difícil. Os efeitos colaterais que dá é muito forte. São muito fortes. Então foram 3 meses numa cama, totalmente destruído, com efeitos colaterais e querendo aquela droga, sabe? Eu esqueci aqui a palavra correta que se dá isso. Mas sem nenhuma ajuda de ninguém da área psicossocial, da assistência social da minha cidade. Então, assim, é muito foda porque, assim, o que eu tô falando aqui não é só uma história isolada. Pode ser a tua história que tu tá vendo esse vídeo aqui. Pode ser a história de quem seja, sabe? Mas acontece muito nesse Brasil. E essa bosta vai continuar acontecendo, porque, como eu falei, as pessoas hoje elas preferem proteger, digamos assim, proteger o político de estimação, pensando que você está fazendo um ataque a políticos, sendo que você está fazendo um ataque a políticas e falta de políticas estruturais, do que realmente vão querer mudar alguma coisa nessa bosta. Então, assim, a única coisa que dá para mudar é a próxima geração de próximas pessoas que se formarão na área da saúde, sabe? Aí sim a gente vai ter um novo horizonte para que os bebês que estão nascendo agora não passem por isso. Mas infelizmente a realidade que já está aqui vai continuar sendo essa,
É isso. Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal foi exatamente falando sobre isso, sobre a depressão e tal, e comentando sobre a necessidade de haver um grupo, pessoas que batam de frente com essa questão da falta de assistência social e falta de políticas na assistência psicossocial no nosso Brasil. É isso. Então, não caia na ladainha de só tomar remédio. Se você ainda está pensando em ir e tal, para o psicólogo, psiquiatra da sua cidade, pelo Sistema Único de Saúde, saiba de uma coisa. Na verdade, saiba que você tem que se proteger deles. E não aceite medicação antes de uma avaliação de pelo menos uns 3 meses sobre seu caso, semanalmente, sabe? Nem que para isso você tenha que entrar na justiça. Mas é necessário. 3 meses eu acho até pouco, acho que 6 meses, 1 ano de avaliação antes de entupir você com medicação. Esse foi mais um Viagem Interior.